Nesse vídeo, você vai entender exatamente o que fazer quando o trabalho te causar uma hérnia de disco. Se você seguir as orientações que eu vou te passar aqui, vai ter um caso muito forte para levar para a justiça e conseguir ser indenizado por tudo o que aconteceu com você. Além disso, com as dicas que eu trouxe, vai ser bem mais difícil de a empresa te mandar embora. E mesmo que ela faça isso, você tem grandes chances de reverter na justiça. Então, se você está com hérnia de disco por causa do trabalho, fica comigo até o fim desse vídeo. Indo direto ao ponto, se o seu trabalho te causar uma hérnia de disco ou agravar uma hérnia de disco que você já tinha, você pode ter direitos trabalhistas e previdenciários. Os direitos previdenciários são se afastar pelo INSS, receber o auxílio acidente e talvez até mesmo uma aposentadoria por invalidez, dependendo da gravidade aí da tua doença. Já os direitos trabalhistas são continuar recebendo o FGTS enquanto estiver pelo INSS, ter uma estabilidade no emprego ao retornar do INSS, sair da empresa sem prejuízos por meio da rescisão indireta, receber indenizações por danos morais, existenciais, materiais, lucros cessantes e talvez até mesmo uma pensão vitalícia da empresa, dependendo da gravidade da doença. E para conseguir garantir todos esses direitos, você precisa se organizar e começar a construir aí um verdadeiro dossiê, principalmente para você se proteger contra uma possível demissão. A maioria das empresas, quando percebe que o funcionário está doente, que ele não está conseguindo render, manda logo a pessoa embora. E sendo bem sincera contigo, elas não estão nem aí se o seu problema foi causado pelo trabalho ou não. Então, você precisa estar preparado para uma situação como essa. Mas fica tranquilo que eu vou te mostrar o que é que você precisa fazer. O primeiro que você precisa fazer, antes de pensar em qualquer outra coisa, é procurar ajuda médica. Não adianta de nada você procurar a ajuda de um advogado se você não passou por um médico antes. Advogado nenhum vai conseguir te ajudar se você não tem uma documentação médica forte. Então, se você está sentindo aí dores na coluna, sabe que tem algo de errado, mas ainda não tem certeza de qual é o teu problema, o primeiro passo é buscar ajuda médica. Você precisa procurar a ajuda de um ortopedista o quanto antes. Essa é a coisa mais importante que você precisa fazer, tanto para realmente fazer um tratamento correto e ficar bem, quanto também para provar que você realmente adoeceu. E aí presta bem atenção. Não adianta você ir ao ortopedista uma vez, fazer uma ressonância magnética e achar que vai ter aí um monte de direitos. Aliás, você até pode fazer isso, mas o seu caso vai ficar muito fraco. E aí as chances de você não conseguir demonstrar que o seu problema está ligado ao trabalho são enormes. Você precisa ir ao ortopedista e seguir direitinho o tratamento que ele te recomendar. Não adianta ir uma vez na vida e pronto. Você precisa fazer um acompanhamento regular. Sempre que você for, pergunte para ele quando você precisa retornar. E se no dia em que você fez a consulta você estava com dor, sem condições de trabalhar, peça um atestado. Não deixe de pedir o atestado, porque isso é muito importante. Mesmo que você resolva não apresentar esse atestado na empresa, é importante pedir para o médico e guardar o atestado com você. Quando for na consulta, é importante que você deixe claro para o médico o que você considera que está causando ou agravando esse problema. Sério, gente, isso vai fazer toda a diferença no futuro. A partir do momento em que você descobrir que está com hérnia de disco, você precisa confirmar com o seu médico se realmente a hérnia de disco pode ter sido causada ou agravada pelo seu trabalho. Tem que perguntar isso para o médico, tá bom? O certo mesmo seria o médico investigar isso, mas a maioria nem pergunta qual é o seu trabalho. Então você já deve perguntar isso para o médico para não ter perigo de acabar passando batido. E aí só te lembrando aqui, tá? Dificilmente uma hérnia de disco vai ser causada 100% pelo trabalho. Porque para que isso aconteça, precisa que você tenha sofrido um acidente com uma lesão direta na coluna. A maioria dos casos de hérnia de disco que eu vejo na justiça foram agravados pelo trabalho e não causados pelo trabalho. Então fica bem atento a isso também. O que eu recomendo é que você pergunte para o seu ortopedista: doutor, eu trabalho fazendo tal coisa. Será que essa hérnia de disco pode ter sido causada, desencadeada ou agravada pelo meu trabalho? Se ele disser que sim, pede para ele fazer um relatóriozinho simples, só dizendo que esse problema pode estar relacionado às suas atividades no trabalho. Por exemplo, imagina que você trabalhe como expedidor em uma fábrica de eletrodomésticos. Diariamente você pega um monte de geladeira nas costas, se abaixa,
pega peso, faz de um tudo. O que você precisa fazer é contar para o seu médico tudo o que você faz no seu dia a dia, para ele entender se a hérnia de disco pode ter relação com o seu serviço ou não. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, tá bom? Se o médico verificar que a sua hérnia de disco está ligada ao seu trabalho, pede para ele colocar isso por escrito. Outra coisa que você precisa fazer assim que receber esse primeiro diagnóstico é mandar o relatório ou atestado para a empresa. Só envia o documento, tá bom? Agora, nesse começo, não vai pedir a CAT, não se preocupa com isso agora, exceto se você já precisa se afastar pelo INSS. Aí, nesse caso, você já precisa sim pedir a CAT. Mas se esse não for o caso, só envia lá a documentação para ela. E faz isso pelo WhatsApp ou por e-mail, porque assim você fica com os registros. Sempre vai enviando essa documentação e deixando ali os registros. É muito importante guardando essas provas de que a empresa sabia do seu problema de saúde. Além de enviar a documentação médica para a empresa, você também precisa procurar um órgão que vai te ajudar muito nessa batalha, o Sereste. Sereste significa Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, e ele é um órgão do governo especializado na saúde do trabalhador. O Sereste é regional e na maioria das cidades tem um. Pode ser que a sua cidade seja pequena e precise ir para uma cidade próxima, vai depender de onde você mora. Em cidades maiores, como São Paulo, existe mais de um Sereste que atende por região. E o que é que o Sereste faz? Bom, ele presta assistência aos trabalhadores que adoeceram pelo trabalho e também faz a fiscalização das condições de trabalho nas empresas. E como é que isso vai te ajudar? Lá no Sereste, você pode solicitar um atendimento por uma equipe multiprofissional. Nesse atendimento, você pode solicitar que seja feita a análise do nexo entre o seu problema de saúde e o seu trabalho. Esses profissionais vão fazer um diagnóstico seu e avaliar se a hérnia de disco está ou não relacionada ao trabalho. Isso daí, gente, é muito importante, porque com esse documento você tem uma prova muito forte para utilizar na justiça. Após conseguir esse documento, é o momento para solicitar que a empresa emita a CAT. Caso você precise se afastar pelo INSS antes disso, você precisa solicitar a CAT antes. A comunicação de acidente de trabalho é um documento muito importante para mostrar que a hérnia de disco está relacionada ao seu trabalho. A empresa é obrigada a emitir a CAT, mas é comum que elas se recusem a fazer isso, tá bom? Se isso acontecer no seu caso, não se preocupa. O que você precisa fazer é formalizar por e-mail ou por WhatsApp que solicitou a CAT, para você ter provas de que a empresa se recusou a emitir. Você pode solicitar ao seu médico, ao Sereste ou ao sindicato da sua categoria que eles emitam a CAT. Todos eles podem emitir a CAT. Até mesmo você pode fazer isso. E aí, lembrando, não precisa que cada um emita uma, basta uma única CAT. O peso maior da CAT será quando ela for emitida pela empresa, mas uma CAT emitida pelo Sereste também é bem relevante, tá bom? Certo. Com tudo que eu te falei até agora, você já tem boas provas para mostrar que realmente você tem uma hérnia de disco. Mas aí tem outra coisa que é bem importante. Você precisa reunir provas do que fez com que você desenvolvesse essa hérnia de disco. Segundo a lista de doenças relacionadas ao trabalho, a hérnia de disco está ligada aos seguintes riscos: manipulação manual de carga, movimentos articulares repetitivos, posições forçadas, aplicação de força e vibração. Se você está exposto a qualquer dessas situações no trabalho, você precisa guardar o máximo de provas. Essas provas vão depender muito do que exatamente está acontecendo no seu trabalho. Mas se você continua trabalhando na empresa, não vai ter muita dificuldade em reunir essas provas. Basta pedir a ajuda de um colega, pedir para ele gravar, tirar fotos enquanto você trabalha. Assim, você tem fortes evidências de que o seu problema de saúde está sim ligado ao trabalho. Mas olha, se você tiver dificuldade em reunir essas provas, se não conseguiu identificar como provar, pode falar com a gente pelo WhatsApp que te ajudamos a identificar essas provas. Daqui para frente, tudo vai depender muito do que a empresa fizer e também da gravidade da sua hérnia de disco. Se você estiver sem condições de trabalhar, estiver em crise, é importante solicitar um afastamento pelo INSS. Para fazer isso, você precisa solicitar ao seu médico um atestado de pelo menos 16 dias. Claro, o tempo necessário para você se recuperar vai ficar a cargo do seu médico.
Eu não tenho como te dizer quanto tempo de atestado ele precisa dar. Muita gente peca nisso daqui. Muitas pessoas precisam se afastar, mas acabam não se afastando por medo de ser demitido. O problema é que fazer isso aí tem um efeito contrário, porque a empresa ela não vai deixar de te demitir, só que você não vai ter provas ali da gravidade do seu problema. Basta pensar que se você não se afastou, como é que você vai provar que você poderia ter se afastado, que precisava, mas que você escolheu não fazer isso? Olha, é bem difícil. E mais, isso daí ainda pode ser um argumento contra você pela empresa, dizendo que você não seguiu o tratamento à risca, já que o seu médico mandou se afastar e você não quis. Por isso, muita atenção nisso aí, tá certo? Agora, se o seu problema de saúde ficar grave ao ponto de você não conseguir continuar trabalhando naquela atividade, se aquela atividade agravar o seu problema, é importante conversar com o seu médico. Peça para ele colocar por escrito que recomenda a mudança das suas atividades. Você pode utilizar isso para formalizar para a empresa que deseja mudar as suas atividades. Se ela concordar com a sua solicitação, você pode ir seguindo sua vida. Agora, caso a empresa não aceite e recuse essa mudança, você pode pensar sobre a rescisão indireta. Claro, e isso se fizer sentido para você sair dessa empresa. Por meio da rescisão indireta, você pode sair de lá recebendo todos os seus direitos, inclusive as indenizações por adoecer. Eu também vou deixar aqui um vídeo bem completo em que eu mostro como você pode sair de uma empresa sem prejuízos por meio da rescisão indireta. Pode ser também que nesse meio tempo a empresa te mande embora. Quando você se afasta pelo INSS e recebe o benefício de espécie 91, você ganha 12 meses de estabilidade no emprego. E a empresa não pode te demitir nesse período. Essa é a regra geral para ter essa estabilidade. Mas quando a empresa te manda embora, sem você ter se afastado, você ainda pode recorrer dessa decisão. E isso se a sua hérnia de disco tiver relação com o seu trabalho e também se você ainda estiver em tratamento. Nesse caso, é importante que você converse com um advogado da sua confiança. Explica para ele a sua situação, envia toda essa sua documentação e marca uma consulta. Se você tiver seguido direitinho o que eu te passei, você tem grandes chances de conseguir reverter essa situação. Para aumentar ainda mais as chances de ganhar esse processo na justiça, você precisa ir até o seu médico e pedir para ele emitir um relatório completo da sua situação atual e também pedir para ele a cópia do seu prontuário. Você precisa fazer isso tanto com o seu médico ortopedista, como também com outros profissionais da saúde que te atenderam, como, por exemplo, um fisioterapeuta. Se você está na situação de ter sido demitido com hérnia de disco, eu recomendo conferir esse vídeo aqui. Mas se você não foi demitido, eu recomendo assistir esse outro vídeo em que eu mostro os direitos que você pode ter. Eu também vou deixar aqui na descrição uma playlist só sobre hérnia de disco causada pelo trabalho. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.